de Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntando-se ele muitas pessoas, ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha jaz à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada, e viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas seguiam e apertavam. Só quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Toma o teu assento. Glória a Deus. Eu quero ouvir o tecladista, viu? Pode deixar Deus te usar aí, meu filho. Irmãos, nós estamos nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, sara, cura e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Os versículos que nós lemos trata-se a saber acerca de um governador, um principal da sinagoga. E Jesus, quando inicia o seu ministério, duas famas estão correndo ao seu respeito. E tudo que acontece acerca de Cristo em toda Jerusalém, em todo Israel, é notório por todos que estão naquele ambiente. Com certeza Jairo ouviu falar que um falso profeta tinha aparecido em Jerusalém. Jairo ouviu falar que um homem que estava perturbando Jerusalém estava naquelas cercanias. Alguns acreditavam que ele expulsava demônio com o príncipe Beuzebu. Outros acreditavam que ele era um simples marceneiro, filho de um carpinteiro. Ele era uma pessoa pacata e que não tinha poder e autoridade nenhuma. Outros acreditavam que aquilo se tratava de uma seita e que mais cedo ou mais tarde ia de água abaixo. O que eu acho interessante é que estas duas famas de Jesus vai correndo em todo Israel. Os sacerdotes não querem ouvir a sua pregação. Os escribas não querem ouvir a sua pregação. Os religiosos daquela época estão fazendo de tudo para o apedrejar em praça pública. E por diversas vezes você vai ver o Cristo indo para lugares distantes para que não perdesse a sua vida. Mas o texto sagrado diz que Jairo, um principal da sinagoga, alguém que regia o lado espiritual daquela época, alguém que cuidava da casa do Senhor, alguém que recebia pessoas com problemas, alguém que ajudava pessoas com problemas, agora ele vai enfrentar um problema dentro da sua casa. A Bíblia diz que este mesmo Jairo está com a sua filha, e a Bíblia categórica dizer que é filha única, e o texto diz que ela está à beira da morte. Este pai aqui, ele entra em desespero, e aonde Jairo agora, ele vai ouvir falar a segunda vertente acerca desse Cristo, porque Jairo, ele sai da sua casa convicto que este Jesus poderia mudar a sua história. Ele sai da sua casa convicto que este Jesus poderia curar a sua filha. Parece que eu vejo Jairo ouvindo alguém entrando pelas portas da sinagoga e dizendo: Jairo, mestre, Raboni,
Eu ouvi falar que este Cristo, ele tem poder extraordinário, pois ele entrou dentro da casa de uma mulher, estava com febre em alto grau. Ele pôs as mãos sobre ela e a febre a deixou. Quem sabe adentrou outro dentro daquela sinagoga e disse: Jairo, este tal de Jesus, ele visitou a tumba de um homem, já era o 4º dia, já cheirava mal. Ele liberou um grito dizendo: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. Quem sabe outro entrou dentro da sinagoga e disse: Jairo, esse tal de Jesus, ele caminha por cima das águas, ele multiplica pães, ele multiplica peixe. Esse tal de Jesus, ele expulsa demônios, demônios são expelidos. Esse tal de Jesus impôs as mãos sobre o leproso e a lepra instantaneamente desapareceu. Quem sabe outro entra dentro da sinagoga e disse: Jairo, esse tal de Jesus, quando ele prega, quando ele libera a profecia na sua boca, o nosso coração queima, a nossa alma se alegra. Ele tem poder, ele tem autoridade. E quem sabe esta é a segunda fama que está correndo em toda Jerusalém. Este homem que é grande, este homem que é um dos principais da sinagoga, este homem que é um governador daquela cidade, ele vai sair em busca do seu milagre. E a Bíblia diz que ele vai em busca do seu milagre. Jairo é alguém grande, Jairo é alguém poderoso, mas Jairo percebeu que o seu problema é tão grande que só Jesus pode mudar a sua história. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e está falando na tábua do teu coração: pastor, está tudo fechado, está tudo lacrado, o céu está de bronze, o meu problema é muito grande, o meu problema é muito grave, mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo falar o coração de alguém: ei, o teu Deus é maior, o teu Deus é maior, o teu Deus é maior. Me ajuda a pregar. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: o Deus que você serve é maior. Jairo, ele sai da sua casa, ele vai em busca do seu milagre. E a Bíblia Sagrada diz que Jairo, quando ele se encontra com o mestre, quando ele encontra Jesus, ele roga, ele vai e se prostra diante da presença de Jesus. Naquela época era impossível um homem se curvar diante de outro homem. Só que Jairo agora, por causa da sua dificuldade, ele já não está vendo Jesus como apenas um carpinteiro. Ele não está vendo Jesus como falso profeta. Ele não está vendo Jesus como charlatão, mas ele está reconhecendo a divindade de Cristo na face da terra. Quando Jairo se prostra diante dos pés dele, Jairo está dizendo: ele é Deus. Jairo está dizendo: ele é Deus. Jairo está dizendo: ele é Deus. Ele se prostra diante dos pés do Senhor. Ele se curva diante dos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ele insiste em oração. Ele roga para que Cristo pudesse ir até a sua casa e mudar toda a sua história. Ele aproxima-se de Cristo e diz: Senhor, a minha filha, a minha única filha, está em casa moribunda, à beira da morte. Mas vai até a minha casa e coloque as mãos sobre ela, e ela será curada. Deixa eu ver se tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: apenas um toque e eu mudo a tua história. Eu faço coisa poderosa e extraordinária na sua vida. Vá à minha casa, coloque a mão sobre ela e ela será curada. A Bíblia Sagrada diz, porque Jesus, irmão, eu costumo dizer que é só convidar e ele vem.
Às vezes a gente conta o nosso problema para todo mundo, só esquece de contar para Ele. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus falar para alguém: ei, pare de contar o teu problema para quem não pode resolver o teu problema. Começa a contar o teu problema para Ele. Começa a contar o teu problema para Ele. Eu me lembro de uma experiência. Eu tinha um Uno 96 preto, 4 portas. Era o carrinho que eu tinha para fazer missões de um lado para o outro, para cima e para baixo. Eu me recordo que nós tínhamos ganhado um traficante para Jesus. Esse traficante devia cadeia demais. Quando ele aceitou Jesus, ele disse: eu vou me entregar. Ele se entregou. E quando ele foi à audiência dele, eu estava presente naquela audiência. Quando deu o meu dia, pausa para o almoço. Quando deu aquela pausa para o almoço, que eu saio fora daquele fórum, cadê o meu carro? Olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse: eu acho que eu estacionei no lugar errado. Eu olhei para um lado, procurei o carro desapareceu. O carro sumiu do mapa. Fui fazer o BO, fui para casa. Um pastor chegou até mim e disse: meu filho, pega a chave desse carro. Se eu fosse você, ia buscar o seu carro por aí. Vai buscar o seu carro por aí. 9 horas da manhã eu comecei a buscar o meu carro em toda esta Brasília, irmão. Perder um carro em Brasília roubado é como perder uma agulha no palheiro. Mas eu fui para um lado, para o outro, e a única cantiga que eu sabia cantar era: Deus vai me guiar com tua forte mão. E eu fiquei cantando isso até 2 horas da tarde. Quando deu 2 horas da tarde, irmão, cheguei no lugar assim, olhei lá em cima, falei: lá está o meu Uno preto. Quando eu cheguei lá, era um Gol branco. Eu disse: eu estou ficando doido, Jesus, pelo amor de Deus, fala comigo, porque se o Senhor falar comigo, dizer: meu filho, desiste, o carro já era, não tem mais jeito, eu volto para casa, aleluia. E de repente eu estava aqui na Ceilândia, destino Sol Nascente, ali próximo onde eu moro hoje. Quando de repente, irmão, eu decidi mudar aquela cantiga e fazer uma oração de crente pentecostal. De repente, dentro daquele carro, eu gritei: Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor vai me devolver o carro ou não vai, Senhor? Quando eu fechei a boca, irmão, parei no balão para dar preferência para quem estava subindo. Passou o primeiro carro, passou o segundo carro, o terceiro era o meu carro. Deus me devolveu para a honra e para a glória do seu santo nome. Pastor Daniel, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua adoração, eu quero ouvir a tua voz aqui nessa noite. Elebacalamaia, céu é queminaia. Urabacalamaia, céu é queminai. Pastor, eu já jejuei demais, não aconteceu. Jejuou 3 dias, jejua 10. Jejuou 10 dias, jejua 15. Pastor, eu estou orando e nada acontece. Então muda a tua oração. Tenha atitude diante da presença de Deus. Eu costumo dizer, irmão, que Deus não vai agir. Só quem tem coragem olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: Deus não vai agir. Não, diga para ele: Deus não vai agir. Não, tu não disse. Olha dentro dos olhos dele e diga: Deus não vai agir. Agora olha para mim e diga assim: o pregador ficou maluco. Não, irmão. Sabe por que Deus não vai agir? Porque a luz da Bíblia Sagrada tem 4 leprosos. Um olha para o outro e diz: se a gente ficar aqui no leprosário, a gente vai morrer de fome. Se a gente ir para Samaria está cercada, a gente vai morrer de fome. E se a gente der contra o exército do Ciro, eles olham e faz mais ou menos assim, ó: tão somente morreremos. Aí um olha para o outro e diz: se é para morrer, a gente vai morrer tentando. A gente vai morrer. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que não vai parar, mas vai continuar na presença de Deus, vai continuar orando, vai continuar jejuando, vai continuar buscando, vai continuar subindo o monte, vai continuar fazendo consagração. E de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai operar o milagre na sua vida. Eles falam um para o outro e dizem: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Aí eles vão, ó, pá, é 4 precata havaiana em direção ao exército do Ciro. Quando eles estão marchando, a Bíblia diz que do outro lado ouve-se som de carruagens e de um grande exército. Pastor, não entendi. Enquanto tu marcha aqui, Deus opera lá na tua casa. Enquanto tu adora aqui, Deus trabalha lá no teu trabalho. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: continue adorando. Então me ajuda a pregar. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: Deus não vai agir. Deus vai reagir à tua ação.
Quem vai agir é você, quem vai orar é você, quem vai jejuar é você, quem vai subir monte é você, quem vai se consagrar é você. Você vai agir e Deus vai reagir. Pastor, me dê só mais uma prova. A Bíblia diz que o vinho acaba em Caná. Quando de repente Maria olha e diz: Senhor, o vinho acabou. Aí a Bíblia diz que Jesus manda buscar as talhas que estavam vazias e encher de água. À luz da Bíblia Sagrada, eu entendo que dentro daquelas talhas tinha água. Na mão do servente tinha água. Na boca do mestre Sala tinha vinho. Pastor, onde o milagre aconteceu? No caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Ele está presente, vai orando, vai buscando, porque vai acontecer milagre. Não desista, insista e creia que Deus vai fazer o milagre. A pior coisa que alguém pode fazer na sua vida é desistir. Me recordo de uma história de uma mãe que desistiu de orar pelo filho, porque quanto mais ela orava, mais o menino dava trabalho. Quanto mais ela buscava, mais o menino dava trabalho. Quanto mais ela jejuava, mais o menino dava trabalho. E é assim, irmão. Toda vez que você faz um propósito por alguém, de oração, em vez de melhorar, parece que piora. Pastor, me prova na Bíblia. Ezequiel vai para o meio de um vale de ossos seco. A Bíblia diz que ele profetiza e ele narra dizendo: enquanto eu profetizava, aconteceu um rebuliço. Então, quanto mais esta mãe orava, mais rebuliço acontecia dentro daquela casa. Um dia ela olhou para o cenário e disse: eu não vou orar mais, porque quanto mais eu oro, mais ele dá trabalho. Quanto mais eu busco, mais ele dá trabalho. Eu paro de orar agora. E ela parou de orar. Quando foi de madrugada, Deus deu um sonho profético para aquele menino. Deus abriu a visão daquele menino. E ele estava em uma arquibancada, e era uma espécie de corrida, e o troféu era lindo. E a mãe dele estava em primeiro lugar. E daquela arquibancada ele gritava e dizia: vai mãe, porque vai valer a pena. Quando ele teve aquele sonho, ele acordou desesperado, correu lá na cama da mãe, deu uma chacoalhada nela e disse: mãe, eu preciso contar uma revelação que eu tive nessa madrugada. E ele foi contando a revelação, como aconteceu. E ele disse: mãe, a senhora estava em primeiro lugar. E daquela arquibancada eu gritava e dizia: não para mãe, não para mãe, não desiste mãe, vai valer a pena. Mas de repente, mamãe, eu percebi que a senhora não corria, a senhora andava. Daqui a pouco a senhora não andava, a senhora se arrastava. E daqui a pouco a senhora parou, e lá daquela arquibancada eu gritava: não para mãe, não desiste mãe. Quando ele conta a revelação para aquela mulher, ela dobra o joelho no pé da sua cama e diz: Deus me perdoa, porque eu não sabia que o meu milagre estava mais próximo do que eu imaginava. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, se não der para correr, ande, se não der para andar, se rasteje, mas chegue no teu objetivo. Jairo, ele está desesperado. É por isso que ele vai se curvar, é por isso que ele vai se prostrar, é por isso que ele vai insistir em oração. E a única coisa que ele quer é: toque na minha filha e ela será curada. Perceba que Jairo, ele é do alto escalão de dentro da igreja. Para você entender melhor, da sinagoga, a igreja daquela época, o lugar onde eram feitas as orações. Jairo era um do alto escalão. Ele vai até Jesus e diz: toca na minha filha e ela será curada. De contrapartida, Jesus está indo. O texto diz que a multidão aperta, quando de repente uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, que gastara tudo que ela tinha com médicos, com remédios, e nada adiantou. E diz a Bíblia que ficando pior, a sua enfermidade se agravando mais, ela também ouve falar, da mesma forma que Jairo ouviu falar de Jesus, como falso profeta, como charlatão, como alguém que expulsava demônio com demônio. Mas da mesma forma essa mulher também ouviu falar
que este Cristo expulsa demônios, cura enfermos. Através da sua presença o cego vê, através da sua presença o surdo ouve, através da sua presença o mudo fala, através da sua presença o coxo anda. Ela também ouviu falar. E eu quero intitular esta mulher aqui como alguém que conheceu Jesus agora, como uma pessoa que está dando os primeiros passos diante do altar do Senhor. Ela acabou de conhecê-lo, de ouvir falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Alguém pregou para ela e ela creu. Deixa eu intitular ela como uma nova convertida. Ela sai da sua casa dizendo: se eu somente tocar na orla da sua vestimenta. Alguém que é do alto escalão está dizendo: se ele for na minha casa e tocar na minha filha, a história muda. Alguém que está dando os primeiros passos, está olhando para o cenário e está dizendo: se eu só tocar na ponta da sua orla, eu serei curada. Sabe qual é o problema de muita gente? Cresceu demais, cresceu demais, cresceu demais, cresceu demais, já não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. Eu costumo dizer: se uma criança assumir essa tribuna, você precisa sentir Deus. Se um novo convertido assumir essa tribuna, você precisa sentir Deus. Nós estamos vivendo uma época que pessoas estão dizendo: se for assim acontece, se fazer assim assado acontece. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu ainda estou buscando uma geração sensível, eu ainda estou procurando uma geração que acredita que apenas um toque na minha orla, ela é bacalamaia, céu é caminaia. Urabacalamaia, céu é caminhar. Me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Coloca, dá uma chacoalhada santa nele. Diga: seja mais sensível à voz do Espírito Santo. Seja mais sensível à voz do Espírito Santo. Seja mais sensível à voz do Espírito Santo. O grandão está na casa nesta noite e está falando ao meu coração: Daniel, eu estou levantando uma geração nesta noite sensível à minha presença, à minha voz, ao meu Espírito Santo. Estamos vivendo épocas que pessoas sentam numa cadeira como essa, irmão. Ele consegue identificar onde eu errei. Ele consegue identificar onde alguém da adoração errou, desafinou, mas ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, eu estou levantando uma igreja sensível. Eu estou levantando homens e mulheres sensíveis. Eu estou levantando pregoeiros da minha palavra sensíveis. Eu estou levantando pastores sensíveis. Eu estou levantando uma geração poderosa diante da minha presença. Se eu apenas tocar na orla da sua vestimenta. Jairo, o pastor da época, está dizendo: vai lá em casa, coloca a mão sobre ela, ela vai ser curada. A nova convertida não está exigindo muito. Ela está dizendo mais ou menos assim: ele pode até não me ver, ele pode até não citar o meu nome, ele pode até não tocar em mim, mas se eu tocar na orla da vestimenta dele, eu serei curada. Isso é tão sério, irmão, que nesta noite existem pessoas, aleluia, que antes de chegar neste ambiente de adoração, já recebeu o seu milagre, já recebeu a sua providência, já recebeu a sua porção. Existem pessoas que antes de sair de casa, o Espírito Santo já encheu ela da sua presença, já encheu ela do seu poder, já encheu ela da sua graça, porque já saiu de casa dizendo: eu vou lá para adorar. Eu não quero saber quem vai cantar, eu não quero saber quem vai pregar, eu vou para adorar Ele. Aleluia. Para
hora de exigência. Existem pessoas, irmão, que escolhem culto. É como se fosse a casa do Senhor fosse um restaurante, né? Eu quero. Aí você vai escolher o que você vai se alimentar. A Bíblia diz que Naamã está precisando de um milagre. O cara é leproso. Aí o profeta manda um servo e diz assim: manda Naamã se lavar 7 vezes lá no Jordão. Quando ele recebe essa palavra, ele olha para o cenário e diz: eu pensei que ele ia colocar a mão no leproso. Eu pensei que ele ia clamar ao Deus dele. E o leproso seria limpo. Agora, que conversa é essa? Vai no Jordão se lavar. E à luz da Bíblia, eu entendo por que Naamã está com resistência. Porque a palavra lavar-se no original é vai lá e tome banho. Esfregue o seu corpo. E é impossível alguém tomar banho dentro de um rio com a sua capa, com a sua armadura. Quando Naamã é confrontado, vai lá e tome banho, ele olha e diz: eu não vou tirar minha capa, porque se eu tirar a capa, o meu defeito vai ser exposto em todo Israel. Se eu tirar a capa, todo mundo vai saber que eu sou leproso. Aí alguém olha e diz: meu Senhor, o que o profeta está te pedindo é algo muito simples. Por acaso, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, tu não faria? Ele é convencido pelos servos. Naamã tira a capa, irmão. Deixa eu conjecturar aqui nesta noite uma multidão olhando, dizendo: eu sabia que ele tinha um defeito. Olha lá, é leproso. Naamã dá o primeiro mergulho, sobe, alguém grita: é leproso. Naamã dá o segundo mergulho, alguém olha e grita: é leproso. Continua leproso. Ele desce a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª vez, quando Naamã vai levantando, o mesmo que gritou é leproso, tem que reconhecer que a lepra desapareceu e a sua pele está como uma pele de uma criança. Joga a mão para cima, eu vou profetizar nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: ei, abra mão da capa, abra mão do teu orgulho e mergulha na presença de Deus. Ele está presente nesta reunião e está dizendo o mesmo que olhou e disse: é cheio de pecado, é cheio de defeito, vai ter que reconhecer a poderosa obra que Deus está fazendo na tua história. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Jesus vai. Ela toca na orla. Quando ela toca, a Bíblia diz que instantaneamente o sangue estancou. E quando o sangue estancou, Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? Os discípulos olham para aquele cenário e dizem: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu perguntas quem me tocou? Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Hoje não é mais um culto, ou apenas mais um culto. É a noite que você pode tocar nele de forma diferente. Ela recebe o seu milagre. De contrapartida, Jairo, que fez aquele pedido, porque Jairo poderia ter falado como aquele outro centurião que disse: mestre, libera apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mas não, ele pediu que ele entrasse dentro da sua casa, impôs as mãos sobre a menina,
Quando a mulher curada, alguém chega, alguns da sinagoga, aproxima-se de Jairo e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. É o momento de desespero. Mas Jesus acalma Jairo dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Irmão, não sei qual foi a notícia que chegou aos teus ouvidos esses últimos dias, mas a palavra que eu tenho para liberar no teu coração aqui nessa noite é: não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, tem uma multidão, pessoas chorando. Naquela época era costume contratar as carpideiras que ficavam chorando em volta do caixão. Quando Jesus chega, ele diz: por que esse tamanho alvoroço? A menina não está morta, a menina apenas dorme. Aí aquela multidão que estava chorando agora está sorrindo da situação, daquilo que Jesus está falando. Pessoas de dupla personalidade, que consegue até chorar contigo na tua derrota, consegue até trazer um lenço para enxugar as tuas lágrimas num momento de vergonha, de dor, mas que não consegue se alegrar contigo na hora que Deus começa a abrir as portas. Jesus, quando vê aquele cenário, ele dá uma ordem para que todos se retirem daquele ambiente. E eu vou ser boca de Deus aqui nesta noite, irmão, porque existe milagre que não acontece na nossa vida, porque existe uma multidão que mais traz peso do que bênção. E eu vou profetizar aqui nesta noite no nome de Jesus. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou colocar para correr, eu vou colocar para correr, eu vou colocar para fora, eu vou colocar para correr. A Bíblia que diz: não sou eu, aquele que comigo não ajunta, espalha, irmão. E se for para espalhar, não compensa ficar perto. Se for para espalhar, não compensa ficar dentro. Jesus coloca para fora todo mundo, até os discípulos selecionados: Pedro, Tiago, João. O pai e a menina entram para dentro do quarto. E aqui eu aprendo algo, viu? Para quem chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, as portas estão fechadas, as portas estão lacradas, eu não sei de onde é que vai vir um milagre. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, diga para a minha igreja que eu sou Deus, que opero até de porta fechada. Urabacalamaia, céu é que só deixa eu ver se alguém recebe. Ele está presente na reunião, está dizendo: eu opero de porta fechada. Ele fecha a porta. Tu lembra da viúva? Ele olha, o profeta olha e diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. Quando a mulher fecha a porta, o azeite começa a multiplicar. O azeite começa a multiplicar. Cristo disse: quando tu quiser orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu pai que ouve a tua oração em secreto vai te honrar diante das multidões. Aí nesse texto ele não vai fazer diferente. Ele entra para dentro do quarto e manda fechar a porta. Só está Pedro, Tiago, João, o pai, Jairo e a mãe, e a menina. Jesus chega, aproxima-se diante daquela moça e libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas a palavra que eu tenho ao teu coração nesta noite é: Talita cumi. O grandão está na casa e está dizendo: é hora de se levantar diante da minha presença, é hora de se colocar de pé na minha presença, é hora de fazer aquilo que eu te vocacionei diante da minha presença. Irmão, eu costumo dizer que Deus não chamou ninguém para ficar caído, para ficar prostrado, para ficar cabisbaixo. O grandão está na casa e está falando ao coração de alguém: é noite do levantar de Deus na tua
tua vida. É noite que Deus vai te colocar de pé outra vez. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque muitos apostaram pesado e disseram: ela vai ficar caída, ele vai ficar prostrado. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu te coloco de pé nesta noite, eu te coloco de pé nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Me ajuda para cá. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: a ordem de Deus para a tua vida é para você se colocar de pé. Ele olha para Ezequiel e diz: filho do homem, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, dispõe-te, rapaz, coloca-te de pé e desce até a casa do oleiro. Deus não tem negócio, irmão, com quem quer ficar caído, com quem quer ficar prostrado, com quem está igual cocá, tô fraco, não. Ele está presente na reunião e está dizendo: a ordem é para você se levantar, a ordem é para você se levantar, a ordem é para você se levantar. Ele pega Ezequiel, leva Ezequiel no meio de um vale de osso seco. Ezequiel diz: enquanto eu profetizava, aconteceu um reboliço, e no meio daquele reboliço se colocou de pé um exército grande e extremo. Pastor Daniel, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque a noite que eu vou te colocar de pé outra vez. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus não te chamou para ficar prostrado. Diga: Deus te chamou para se colocar de pé na sua presença. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio tempestade, veio o rio, combateu a casa, mas a casa não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Eu vou profetizar aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou alicerçando o meu povo na rocha. Porque, irmão, se eu subir nesse povo